Agora falando sobre retirada de prolabore e de distribuição de lucro. Vamos lá, qual que é a diferença para começar? Prolabore é o salário dos sócios, onde há incidência dos impostos, que são INSS e, dependendo do valor que você optar em retirar mensalmente, o valor do imposto de renda. Então, se a sua empresa tem alguma movimentação, se alguém está trabalhando nessa empresa, que seja um sócio, porque nenhuma empresa funciona sozinha, né? Então ela não vai do nada começar a faturar. Então, existe alguém ali trabalhando para que isso aconteça. Então, é essencial que o sócio retire o valor de pelo menos um salário mínimo mensal como salário, que é o prolabore. Sobre esse um salário mínimo, vai incidir cerca de R$ 110 de INSS, que é a contribuição previdenciária desse sócio. Então, esse é o primeiro ponto. Então, falar, Fernanda, é 1.045 o meu prolabore, então desse 1.045 vai ser descontado esse cerca de R$ 110 para a contribuição do INSS, que é uma guia recolhida no nome da empresa. Esse é o primeiro ponto. Se você escolher um prolabore muito alto, então cerca de R$ 4.000, vai incidir ali um imposto de renda um pouquinho mais alto, INSS mais alto. Então, tem que avaliar qual é a sua necessidade de comprovação de renda mensal, principalmente se a sua empresa abriu agora, nesse primeiro ano aí que a gente não tem uma distribuição de lucro efetiva para te dar um demonstrativo, né, caso você precise comprovar uma renda. Então, principalmente nesse primeiro ano, verifica quanto que você precisa aproximadamente de comprovação de renda mensal e já faz a retirada desse prolabore, desde que o seu faturamento seja suficiente para que você faça a retirada desse valor e o pagamento das guias. Então, esse é o primeiro ponto do prolabore. O que acontece? O que é distribuição de lucro? Então, se você chegou em um mês, você faturou ali um valor de R$ 10.000, você vai deduzir todas as despesas e impostos. Impostos sempre têm que estar pagos, tá? Então, em dia, deduziu tudo que você teve de despesa, custo, imposto. O que sobrou ali do seu líquido é um valor de adiantamento de lucros. O que é esse adiantamento? O ano ele ainda não encerrou. Então, a gente não pode considerar um lucro apurado se o ano, o exercício ali, ainda não encerrou. Então, esse lucro ele é contado de fato que ele ocorreu quando der 31/12 e a gente encerrar a sua escrituração contábil. Antes disso acontecer, ele só pode ser considerado adiantamento de lucro. Por quê? Se chegar no final do ano e você retirou um valor a mais do que contabilmente a gente apurou, que foi o seu lucro, isso, se for corretamente, ele tem que ser tributado como se fosse um prolabore. Então, você tem que ter uma atenção muito especial sobre quanto que você vai retirar de valor mensal da sua empresa para que não exceda, de fato, quanto foi o lucro. Porque, às vezes, você deixa de pagar um fornecedor ou está com o imposto em atraso e acabou retirando aquele valor por uma necessidade para sua pessoa física. Isso está errado, você não pode fazer. Porque vai chegar no final do ano e a sua contabilidade vai estar clara dizendo que você retirou um valor que você não deveria da empresa. Tá? Então, o prolabore é o salário mensal estipulado que você deve retirar sim, pelo menos um salário mínimo, para que depois, no fim do ano, quando a gente fechar o seu lucro, você consiga retirar esse adiantamento. De fato, a gente vai fazer a distribuição com isenção do imposto de renda e do INSS. Por quê? Se chega lá no fim do ano e você teve um lucro muito alto e você não teve nenhum salário ali retirado como prolabore, uma contribuição para o INSS, isso é um risco para a sua empresa, porque isso vai chamar a atenção, falar, nossa, mas como que ele teve tudo isso de lucro, sendo que ninguém trabalhou na empresa e retirou um salário da empresa? Então, assim, nenhuma empresa vive só de lucro, existe também as despesas e alguém trabalhando é uma despesa e isso tem que estar sendo demonstrado pelo menos pela folha de prolabore. Então, se você tem alguma dúvida sobre essa diferença ainda de prolabore e de distribuição de lucro, na call de atendimento o time vai conseguir te ajudar, tá? Então, essa parte da folha de prolabore, assim que você decidir que não, agora a minha empresa está faturando, eu preciso de fato retirar, você tem que avisar a gente. Por quê? O departamento fiscal tem as informações que elas não são interligadas com o nosso departamento pessoal, que são os dois departamentos que fazem esse fechamento. Então, o departamento fiscal vai fazer o fechamento do seu imposto, vai ver que você está faturando. E o departamento pessoal, ele não consegue mensalmente verificar ali quando que você conseguiu começar a faturar. Então, é muito importante que vocês nos avisem. Fala, olha, a partir desse mês eu já vou ter faturamento e eu preciso sim fazer a retirada no meu prolabore, porque daí você vai receber as instruções de como isso deve ser feito. Você precisa preencher um formuláriozinho pra gente, que a gente tem que fazer literalmente uma folha de pagamento do sócio. Então, é muito importante que você se atente. Começou a faturar,
tem que avisar a gente, falar, olha, eu preciso retirar o meu Prolabore. Em relação à distribuição de lucro, o seu adiantamento, nunca deixe de fazer essa conta de faturamento, menos despesas, menos custos, menos impostos, que sempre tem que estar em dia, tá? Aí sim vai ser o valor do seu lucro que você pode transferir para sua conta pessoa física.